Aquele que possui a habilidade de preservar recursos financeiros e triunfos é mais perspicaz do que aquele que apenas obtém, provérbio judaico. Cerca de metade dos 10 homens mais abastados do mundo, segundo a Forbes, são judeus. Você acha que isso é uma coincidência? Não. Os judeus têm uma filosofia de vida que os direciona para a riqueza, uma filosofia de vida muito diferente de muitas pessoas que, em vez de desejar gerar riqueza, a tendem. Eles evitam, pensando que isso é algo bom até chegar o fim do mês. E é por isso que estamos aqui hoje, revelando o segredo dos judeus para a riqueza e dinheiro. Você gostaria de saber como os judeus fazem para aprimorar suas finanças e viver uma vida mais tranquila? Neste vídeo, você conhecerá a metodologia judaica para gerar dinheiro e riqueza. Poderá aplicá-la logo após terminar de assistir. Estima-se que existam cerca de 14 milhões de judeus no mundo, dos quais 7 milhões estão espalhados por todo o resto do planeta, devido à migração dessa etnia inicialmente na Europa e América do Norte e o restante no do mundo. O que é notável é como os judeus, sendo uma minoria, não só se destacam como bem-sucedidos empresários, mas também como brilhantes cientistas, artistas, filósofos, economistas, políticos, escritores, entre outros ramos do conhecimento, sem obviamente contar os judeus mais influente da história e da qual continuamos falando desde a fundação até hoje, Jesus de Nazaré, principal nome da fé cristã. Na internet, existem teorias absurdas que abundam sobre a prosperidade dos judeus, alguns atribuem a certos rituais, outros a usura, ou seja, emprestar dinheiro a altas taxas de juros, qualificando Deus de avarento e ganancioso, o que é um absurdo e está muito longe da realidade. E neste vídeo, você vai saber a verdadeira razão do sucesso dos judeus, sua mentalidade e simplesmente a conexão da profundidade de sua doutrina teológica e como aplicá-la em todas as áreas da vida, entre eles é claro, o segredo número 1 que tem a ver com economia de trabalho e investimento. Para os judeus, não basta apenas receber uma herança, você tem que saber como mantê-la e fazê-la crescer, e para isso é muito importante que haja uma transferência de conhecimento de pais para filhos e entre a mesma comunidade. Desde a infância, eles costumavam estudar seus 2 livros sagrados que são a Torá e o Talmud. Esses 2 livros antigos têm assessoria em finanças e investimentos, por exemplo, ao domínio judaico de 3/3. O que explica que uma pessoa deve tratar seu dinheiro entre 1/3 em terras, 1/3 em negócios e 1/3 em liquidez para fazer mais negócios ou ter em caso de qualquer emergência, é um exemplo de diversificação buscando segurança através do longo prazo e não desperdiçar dinheiro com coisas que lhe dão felicidade momentânea, pois assim acabam perdendo tudo. Os judeus têm muito claro que não querem em sua vida tudo que é temporário e que perde valor e investem em coisas que dão dinheiro a longo prazo. Quanto aos judeus, é muito comum falar sobre dinheiro, que o incorporaram à sua religião em seu dia a dia por milênios. Outra parte do segredo da riqueza judaica é que você deve sempre ter o seu próprio negócio, pois para o judaísmo é desejável ser rico. Pois é um meio que ajuda a melhorar a capacidade para servir a Deus, desde que ajude seus vizinhos a ter bastante ganhos. Dentro do judaísmo, não há impedimento para prosperar entre sua comunidade e família, eles se apoiam mutuamente e evitam que eles tenham seus próprios negócios e não pensam em trabalhar para outra pessoa. Os judeus entendem que você deve sempre buscar ser o proprietário de um negócio e não um funcionário, pois de fato, um dos princípios ensinados no Antigo Testamento era permanecer unidos como nação e como raça, evitando a dependência de outras cidades. Isso veio levar os judeus a aprender a começar seus próprios negócios, em vez de ser usado por outra pessoa, como realmente aconteceu com esta cidade nos tempos da Alemanha nazista, e que foi um dos motivos de sua perseguição. Este regime não há lugar para dúvidas de que o Holocausto tenha marcado muito aos judeus, pois eles já tinham raízes culturais e filosóficas caracterizadas na luta e resiliência, longe de exterminar a luz a propósitos, tornou mais fortes novamente. Parte do segredo dos judeus é que eles sabem da importância do reinvestimento no próprio negócio, sabem que o negócio vai fornecer riqueza a longo prazo, é por isso que eles reinvestem até o último dólar, ao contrário do que se acredita para os judeu, o mais importante é não acumular riqueza, mas para criar negócios e reinvestir, pois esses novos investimentos criam uma boa qualidade de vida. Os judeus não são gananciosos, pelo contrário, veem o dinheiro como um meio e não como um fim. Algo muito importante é que não tem aversão à doutrina franciscana,
que se espalhou por todo o mundo, afirmando que o dinheiro é ruim. Devemos glorificar a pobreza e fazer cultura da pobreza, que ser pobre é bom. Para os judeus, essas atitudes são inadmissíveis. Você nunca verá um judeu invejar o próximo ou caluniar alguém que criou um negócio e teve sucesso. Pelo contrário, você sempre os verá procurando oportunidades para aumentar sua riqueza, satisfazendo as necessidades do vizinho, como as Escrituras ensinam. Os judeus viverão a dispensação, o que significa a dispersão do povo judeu em todo o mundo e este fato tão desagradável que eles conheceram, capitalizaram muito bem usando isso a seu favor. Essa dispersão fez com que os judeus tenham amigos e família por todos os cantos. E, claro, enquanto melhoram, eles têm aplicado o conceito de networking por milênios, apoiando-se mutuamente. Se alguém da comunidade monta um negócio, todos se reúnem para ajudá-lo a prosperar. Para os milionários judeus, é muito importante ter uma boa reputação dentro da comunidade para sempre ter as portas abertas a novos negócios e oportunidades. O bom tratamento de funcionários é vital para a empresa funcionar corretamente. Quando você constrói uma reputação de justiça com os seus funcionários, eles vão te respeitar muito e serão fiéis à sua empresa e às suas ideias. Os judeus levam isso tão a sério a ponto de, para a religião dos judeus, pagar salários atrasados pode significar um pecado comparável ao homicídio em boa parte de sua história. Por serem sempre perseguidos, acumularam conhecimento, pois o conhecimento é algo que ninguém pode remover. Está um botão a 25% dos laureados com o Nobel são judeus, pois transmitem conhecimento de pai para filho para fazer suas fortunas, não apenas ficar, mas crescer com o tempo. Portanto, para a comunidade de conhecimentos judaicos, como sabedoria, dinheiro e como multiplicá-lo é muito importante, pois eles nunca serão capazes de remover. E se você sabe como ganhar dinheiro, mesmo que um dia levem tudo de você, com o tempo, pode recuperar e ter a mesma ou mais fortuna do que antes. O dinheiro não cresce em árvores, provérbios judeus. É por isso que o ditado que diz que tire toda a fortuna das pessoas ricas e distribua entre os pobres. Você verá como, em questão de tempos, ricos voltam a ser ricos, e os pobres voltam a ser pobres. Este é um fato indiscutível e já foi mostrado porque os pobres eles não têm uma cultura de dinheiro, longe disso, os pobres não têm educação financeira. Tendem a gastar em coisas inúteis ou que perdem valor ao longo do tempo, enquanto os ricos gastam seu dinheiro com cuidado, investem em ativos que elegem cada vez mais dinheiro. Na verdade, existem muitas pessoas que nascem na extrema pobreza e acabam se destacando, e em muitos casos, sendo milionárias. E isso é uma questão de mentalidade dessas pessoas. Por mais que elas nasceram na pobreza, têm mentalidade milionária. E elas não precisam ser judeus para isso, pois tudo é uma questão de mentalidade. Enquanto tem outras pessoas que, mesmo sendo classe média, podem acabar na pobreza. Porque têm uma mentalidade de pobres, porque a única coisa que sabem fazer é estar reclamando, culpando os outros, culpando o governo, culpando a circunstância e chegam ao ponto de culpar os ricos. Como os ricos são culpados de toda a sua pobreza. A realidade é que hoje, no século XXI, tudo é mentalidade. Estamos em um tempo onde a economia do conhecimento vem crescendo, e as oportunidades estão ficando mais acessíveis e iguais para todos. Vai mais longe, tem gente que usa seus telefones celulares para empreender, fazer negócios, enquanto outros apenas usam para olhar as redes sociais e perder tempo. Outro pilar fundamental do segredo judaico para a riqueza é que eles vivem abaixo de suas possibilidades econômicas. É muito difícil ver um judeu, por mais próspero que seja, desperdiçar dinheiro em luxos, em coisas inúteis. Para eles, é melhor ter poder econômico do que aparentar ser rico aos olhos dos outros. Como você verá, isso é totalmente oposto ao que os pobres fazem. Eles vivem além de seus meios e estão completamente imersos em dívidas para pagar coisas inúteis que não geram nenhum valor, como caros celulares de última geração e todo tipo de coisas inúteis e inconsequentes que você pode imaginar. Com certeza, você conhece alguém assim? Deixe nos comentários. A cultura judaica tem uma clara posição contra dívidas porque eles estão cientes da escravidão que é gerada. A Torá diz claramente que o Senhor abrirá seu bom tesouro para vocês, os céus, para dar chuva à sua terra e seu tempo, e para abençoar todo o trabalho de tua mão.
E emprestarás a muitas nações, mas você não deve pedir emprestado. É muito claro que as Escrituras dizem. E em outra parte do livro de Provérbios, diz que o devedor é um escravo do credor. Esta é a razão pela qual é difícil encontrar um judeu inundado de dívidas, pois eles sabem que são prejudiciais e que não precisam delas. O empresário e político israelense Margalit disse que um imigrante é uma pessoa sem dinheiro, procurando oportunidades, enquanto uma nação de imigrantes é uma nação de empresários. Isso é totalmente verdade. Na verdade, com pouco mais de 7 milhões de habitantes, só Israel tem mais empresas listadas do que todos na Europa. Este é o segredo judeu para a riqueza, e poderíamos passar muitas horas aprofundando essa filosofia de vida judaica que os leva à prosperidade. Um segredo e um modo de vida que você pode aplicar a partir deste momento, mesmo sem ser judeu. O judaísmo é simplesmente uma filosofia de vida que, como vimos, é totalmente oposta ao que é comum para a maioria das pessoas. Se você gostaria que eu continuasse aprofundando esses conceitos, antes de mais nada, se gostou do vídeo, compartilhe para mais pessoas aprenderem o segredo da riqueza judaica e tornarem-se mais prósperas. Porque precisamente um dos pilares para a riqueza, de acordo com os judeus, é compartilhar o conhecimento e ser uma boa pessoa com outros, independentemente do que sejam suas crenças. Eu já fiz minha parte. Agora é a sua vez. Até logo.